Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Voltando a contar a história da minha vida. Como eu comentei que ele ele pediu, né, que estava passando necessidade. Aí eu mandei, né, o que ele tinha me pedido, que era a saca de feijão e a de farinha. Aí passou, né, passou uns 2 anos, eu voltei para Salvador de novo, né, porque eu ficava no apartamento aqui, trabalhando aqui, na casa desse tio e dessa minha tia. E aí depois de 2 anos, eu fui de novo lá pra cidade e resolvi ir lá, na casa dos meus pais. Quando eu fui lá, né, a casa tava toda destruída, né, a casa deles. E o dinheiro que eu recebi aqui, esse pouquinho de dinheiro que eles davam a gente, que era menos do que eu já falei, bem menos da metade de um salário mínimo, aí eu ajuntava, né, o dinheiro, eu ajuntava. Quando eu ajuntava esse dinheiro, aí quando eu cheguei lá, a casa deles estava já para cair, a casa. E eu vi, né, eu disse, eu vou reformar a casa. Eu falei pra mãe, né, a casa tava na situação, as portas não seguravam mais, caindo, só tava só encostada, as paredes, que não era feita de barro, que chama barro amassado, né, que chama adobo, feita de adobos. O adobo é feito do barro amassado. E a casa era construída de adobo. E quem estava dentro da casa via quem estava lá de fora, porque a casa não era rebocada nem nada. E aí eu disse que ia reformar, né? Falei que ia reformar a casa. E com aquele dinheiro que eu tinha, pedi à minha mãe para arrumar um pedreiro. Para você ver como é as coisas, né? Tudo aquilo que eu tinha passado, mas a situação que eu vi a casa, eu queria ajudar da forma que eu podia, mas eu queria ajudar, eu queria ajeitar a casa deles. E ajeitei essa casa. E a minha mãe, eu voltei, mandei mãe arrumar um pedreiro, ela arrumou esse pedreiro e botou lá na casa comprei o material todo, porta para casa, tudo, e minha mãe e deu dinheiro para mãe pagar o pedreiro. O dinheiro todo que eu tinha juntado, os anos que eu já estava aqui. Aí minha mãe ajeitou tudo, eu paguei. Quando eu cheguei lá, comprei o restante. Aí quando eu retornei de novo, acho que eu passei mais ou menos quase 1 ano aqui em Salvador de novo, aí voltei lá. Aí quando eu voltei, depois que eu tinha mandado fazer reforma, nem tinha terminado a reforma toda. Eu fiz uma varanda na frente da casa que não tinha. Aí eu retornei lá para ver para ver a reforma que eu tinha mandado fazer na casa. E nisso que eu fui lá, aí meu pai me recebeu, tudo bem, normal. E aí, quando foi um dia, no final de semana, que eu fui passar lá, acho que eu passei lá mais ou menos uns 4 dias, lá nessa casa dos meus pais. Que os meus tios daqui, eu tinha pedido para ir lá ver, né, a reforma que eu tinha mandado fazer. Aí eles deixaram. Aí foi no final de semana, eu saí com meu irmão. Meu irmão tinha mais ou menos assim uns 16 anos, que já era... É o meu irmão, assim, dos homens, ele é o mais velho. E aí eu saí para um povoado, mas quando eu cheguei do povoado, meu pai estava revoltado, porque eu tinha ido para lá e tinha saído pro povoado.
Aí ele mandou arrumar minhas coisas de novo, mais outra vez, e me expulsou de novo da casa dele. Ele disse: aqui, eu não quero você aqui, não quero você na minha casa. E eu já tinha feito a reforma na casa dele, lá na casa pra ele, e não tinha, sem condições nenhuma, só peguei o único dinheirinho que eu recebia aqui e fiz a reforma com o dinheirinho que eu tinha recebido no tanto de tempo, na faixa de uns 3 anos que eu morava aqui. Que ele tinha me expulsado de lá, e faz uns 3 anos que eu estava aqui, eu peguei o dinheiro todinho que eu tinha juntado e fiz a reforma. E quando eu fui ver, ele me expulsou de novo, só porque eu saí com meu irmão. Aí eu só virei pra ele e falei pra ele assim, acho que eu já tava com uns 18 anos nessa época. Aí eu falei pra ele assim: eu já vi que o senhor não mudou não. E ele continuava também com a mesma mulher ainda que ele tinha me expulsado de casa. Ele continuava tendo caso com a mesma mulher ainda. Continuava aquela mesma situação. Ela convivendo com ele lá na roça e ele convivendo com a minha mãe também. Do mesmo jeito que, porque eu tinha sido expulsa, ele estava vivendo a mesma situação. Ele estava do mesmo jeito. Minha mãe com ele e ele com a outra mulher. Mas eu quis ajudar porque além dos meus irmãos, né, e da minha mãe que estava lá. Aí eu disse para ele assim: o senhor não tem jeito não, eu vou me embora. Mas a partir de hoje eu já entendi que eu não tenho pai e eu não posso contar, eu não tenho ninguém. Eu já aprendi que eu tenho que me virar e comprar o que é meu. Porque a partir de hoje eu vou trabalhar e vou juntar e vou ter o que é meu. Falei pra ele e fui-me embora. Ele me expulsou de noite mesmo na hora que eu cheguei com meu irmão. Aí vim-me embora pra aqui de novo, pra Salvador. Pra casa dessa mesma tia que eu tinha vindo. Sei que eu passei, nesse total todo, eu passei os 7 anos aqui. E com a minha irmã, depois eu fui-me embora, né? Fui-me embora pra casa da minha irmã, dessa que morava aqui, que ela conseguiu. Esses 10 anos que ela passou aqui, sendo escrava também deles. E ela conseguiu comprar, eles deram um terreno nesses 10 anos, ela sem receber um centavo, eles compraram um terreno bem afastado da rua, que não tinha encanação de água, não tinha encanação de luz. No lugar que ele comprou, eles compraram terreno e deram a ela e começaram a construir uma casinha para ela, desses 10 anos. Aí quando eles terminaram a casa, quando ele estava perto de terminar a casa, ela faleceu. E aí foi quando a gente já estava decidindo mesmo ir embora. Eu estava decidindo ir embora. Aí, quando a tia do meu pai faleceu, aí as filhas dela falaram assim: aqui não vai ter necessidade de ficar 2 pessoas aqui. Então, a Marleide vai embora. Aí minha irmã disse assim: não, se ela for embora, eu também vou. Mas nós já estava conversando, que eu falei para minha irmã que eu não ia ficar lá mesmo. Nós já estava decidindo isso, eu com a minha irmã. E aí minha irmã acabou vindo embora. E nessa acaba de vir embora, ela veio comigo. Ela desesperada, sem saber o que era que ia comer, que a gente não podia contar com pai, nem com mãe. E a gente veio. E aí passou um tempo, ela arrumou um emprego em outra casa de família lá na cidade, no interior. Também não ganhava nenhum salário, nem a metade do salário ela não ganhava, só mesmo para pagar a conta. Ela só ganhava mesmo para pagar a conta de água e luz e comprar alguma coisa. E eu fiquei morando com a minha irmã. Aí eu ia ajudar ela no trabalho dela, né? Porque ela trabalhava nessa casa que ela arrumou lá no interior e tinha que fazer tudo dentro de casa. Tudo, cozinhar, tudo. Aí eu ia ajudar ela. E aí, quando passou um tempo, ela conheceu um homem. Ela conheceu um homem. O homem era mais velho do que ela, bem mais velho. Tinha idade quase de ser pai dela, né? Esse homem.
E aí nós conversávamos muito, eu mais ela. Nós até hoje, nós somos muito amiga, né? Muita amiga. E, e ela, aí ele começou a proibir ela de conversar comigo. Ele começou a proibir e, e aí eu falava que ele não prestava. Eu falava assim, ele não presta. Aí ela pegou, ele e ela cada vez mais ele proibia, se ela conversava comigo, ele proibia de falar, ele ficava, brigava com ela. E aí quando chegou uma situação que ele mandou ela escolher, ou ele ou eu, de novo, a terceira vez, expulsa de novo, tinha que deixar a casa de novo. Eu vou lhe dizer uma coisa, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu não sabia para onde ir de novo. Não sabia o que fazer. Não tinha para onde ir. E aí minha irmã chegou a falar assim, ele mandou escolher você ou ele, e será que eu não posso ser feliz? Aí eu disse, não, eu saio da casa. Não se preocupe que eu vou sair da casa e você fica com ele. Aí, mas você vai me dizer se ele presta. Porque, na verdade, eu já sofria muito com o que meu pai fazia com minha mãe. E quando eu saí de lá, os nomes que ele falava comigo, que eu ia ter um filho, o filho era pai de um, pai de outro homem, que eu tava querendo era ser uma prostituta. Todo nome toda maldição brava, meu pai jogou em mim. Que ele queria que eu fosse, entendeu? Depois que ele me expulsou de casa. E aí eu, como eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, né? Nunca gostei de ter amizade com pessoas mais jovens da minha idade. Eu sempre tinha amizade com pessoas que fossem mais velhas do que eu. Aí eu saí da casa da minha irmã e fui morar na casa dessa mulher, que ela era viúva, ela tinha 5 filhos. E depois eu conto a história de novo, o que aconteceu.